Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da única fase do Interif de 2020, e o nome dele é Ajude a Liga dos Lendários Empilhadores de Copos. Joca está aprendendo expressões aritméticas na escola e está com dificuldades em entender a ordem em que as operações devem ser realizadas. Joca possui um irmão mais velho, chamado Juca, e pede ajuda ao irmão com suas tarefas. Juca, por sua vez, está muito empenhado em praticar um jogo chamado Liga dos Lendários Empilhadores de Copos. Assim, cada vez que seu irmão interrompe uma de suas partidas, Juca fica muito aborrecido, mas como um bom irmão, sempre o ajuda. A tarefa de Joca dessa semana é resolver uma lista com várias expressões, formadas por somas e multiplicações. O erro mais comum de Joca é resolver a expressão aplicando todos os operadores na ordem que aparecem, da esquerda para a direita, não respeitando a precedência das operações. Faça um programa para ajudar Joca nos estudos, contribuindo assim para que Juca consiga atingir um nível profissional em seu jogo. Ajude a Liga dos Lendários Empilhadores de Copos a conseguir mais um valioso integrante. A primeira linha da entrada possui o inteiro n, que pode variar de 2 a 8, inclusive. A segunda linha contém uma sequência de dígitos representando uma expressão aritmética, formada por n números inteiros, variando de 0 a 9, inclusive, sendo que, entre cada um desses números, se encontra um operador aritmético, que pode ser o caractere mais, representando a soma, ou asterisco, representando uma multiplicação. Não existem espaços em branco entre os números e os operadores. A terceira linha possui o inteiro n, variando de 0 a 43.046.721, representando a resposta de Joca. A saída deve exibir a mensagem correto Joca, caso a resposta de Joca esteja certa. Caso contrário, se a resposta de Joca for o valor resultante do seu erro mais comum, aplicar os operadores da esquerda para a direita, como se a soma e a multiplicação tivessem a mesma prioridade. A mensagem deve ser multiplicar antes de somar Joca. Caso a resposta esteja errada, mas não se enquadre no caso descrito anteriormente, o programa deve exibir a mensagem errado. Então aqui, por algum motivo que eu não sei, todos os exemplos de entrada estão agrupados como se fossem uma entrada só, né? E aí todos os exemplos de saída estão agrupados como se fosse uma saída só. Mas aqui a gente tem 5 exemplos de entrada, correspondente a 5 exemplos de saída. Cada entrada aqui são 3 linhas, como descrito no enunciado, né? E também uma coisa importante para a gente perceber nesse enunciado aqui, na verdade não tão importante para resolver em Python, né? Mas para resolver em outras linguagens seria mais importante, que é o fato de que todos os números nessas operações aqui, eles vão variar entre 0 e 9. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os números eles vão ter um dígito apenas, né? Quando eu for tirar eles da minha string, eles sempre vão ter tamanho 1, um caractere. Então isso facilita muito mais a nossa vida para trabalhar com essas expressões aqui do que se pudesse variar, né? Cada número pudesse ter 1, 2, 3, 4 dígitos e aí eu tivesse que testar os vários tamanhos, né? E deixar o nosso código mais complexo. Mas assim, fica bem mais simples. Também ajuda a colocar o foco mais na parte da interpretação da string, ao invés de como fatiar ela, né? Então por isso eu achei um problema muito interessante pra gente fazer. Bom, vamos lá? Primeira coisa, vamos receber a entrada, né? Então, o primeiro número é a quantidade de termos da expressão. Vai ser um número inteiro. Depois vai vir a conta. Que vai ser uma mistura de números e caracteres especiais. Então não vou fazer nenhuma conversão. Aí por fim vai ser a resposta do Joca. Que também vai ser um número inteiro na mesma linha. E aí o que a gente precisa fazer é pegar a resposta do Joca, comparar com a resposta correta, para ver se ele acertou. E aí caso ele não tenha acertado, a gente tem que comparar a resposta dele com a resposta que seria errada caso ele cometa o erro mais comum de fazer as operações na ordem errada. Então, por exemplo, no caso desse primeiro teste aqui, a resposta correta de
2 vezes 3 mais 4 vezes 5 vai fazer 2 vezes 3 primeiro, que dá 6. 4 vezes 5 dá 20. 6 mais 20 dá 26. Essa é a resposta correta. Agora, se a gente fosse fazer a resposta errada, então seria 2 vezes 6. 2 vezes 3. Já fui falando a resposta na minha cabeça já. Dá 6. Aí 6 mais 4 dá 10. E 10 vezes 5 dá 50. Então essa seria a resposta errada, que é fazer todas as operações na ordem que elas aparecem. Vamos calcular então, primeiro, a resposta correta, que é o resultado real dessa conta, né? Pra gente fazer isso, o Python tem uma função extremamente versátil e que é uma mão na roda para resolver muitos problemas, que é eval de evaluate, né? Avaliar, nesse caso quer dizer interpretar. E aí o que eu vou passar para essa função como argumento é a conta. O que essa função vai fazer, né? Depende muito do que você passa como argumento. É uma função extremamente versátil nesse sentido. Mas basicamente, o que ela faz é pegar qualquer string que você passar. Então nesse caso a minha string da conta é isso aqui. E aí ele faz uma magia de interpretar essa string como código de Python. Então, ele literalmente só tira as aspas e vê o que sobrou e faz o que está escrito. Então, nesse caso, por exemplo, eu passei uma conta dentro de uma string. Ele vai tirar as aspas, vai ver que isso aqui é uma conta, vai resolver a conta, vai me devolver o resultado. Como eu falei, tudo que tiver aqui dentro ele interpreta como Python. Então, sei lá, se eu colocasse um comando dentro da string, ele executaria o comando, no caso aqui é uma função, né? Mas ele chamaria a função também, chamaria a função, não retornaria nada. Se eu colocasse um comando, por exemplo, começar um while. Ele executaria o comando perfeitamente. Qualquer coisa que tiver de Python dentro da string, o eval vai interpretar e vai fazer. Uma função extremamente versátil. Também se vocês mexem com segurança, sabem que essa é uma função extremamente insegura. Por causa que tudo que tiver aqui nessa conta vai ser... Essa conta não, né? Tudo que tiver dentro dessa string vai ser executado sem nenhuma trava de segurança. Mas para esse tipo de código onde a gente sabe que o botzinho do Interif está sempre cooperando com a gente, não tem problema de usar essa função aqui. Então no caso da minha conta, como só tem uma expressão aritmética lá dentro, ele vai tirar as aspas, vai ver que é uma conta, vai fazer a conta e vai me retornar o resultado. O eval. Já para calcular o erro mais comum, eu realmente vou ter que fazer na mão. Por causa que o eval, ele sempre vai fazer a conta do jeito certo, né? E não existe nenhuma função no Python que faz uma conta do jeito errado. Então, se eu quiser fazer a conta do jeito que o Joca faria, cometendo o erro mais comum dele, aí sim a gente vai ter que fazer na mão. Mas mesmo nessa circunstância, o eval pode ajudar a gente se a gente fizer assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu erro mais comum, ele vai começar sendo o primeiro número. Então, por enquanto, o erro comum vale 2, que é o primeiro número da conta. Aí eu vou passar por todos os números na minha conta a partir do primeiro índice, porque o índice 0 eu já manipulei. Vou parar, obviamente, quando a conta tiver terminado.
E eu vou pular de 2 em 2. Por que eu vou pular de 2 em 2? Por causa que aqui dentro eu vou tratar os caracteres em parzinhos. Eu vou pegar tanto a próxima operação quanto o próximo número. Aí na hora de pular pro próximo i, eu vou ter que pular esse 2. Então eu vou pegar a próxima operação e o próximo número. Aí a próxima operação e o próximo número e acabou a string. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer o seguinte, ó. O erro comum ele vai receber a interpretação, o eval, da string que vai ser o erro comum a operação que eu tô fazendo. Então, o i, ele começa sendo 1, aí ele incrementa de 2 em 2, então ele sempre vai ser um número par, um número ímpar. E os índices ímpares são sempre os operadores aritméticos. Então, esse asterisco aqui é o índice 1, esse mais aqui é o índice 3, e esse mais aqui é o índice 5. E o próximo número vai ser i mais 1. E aí também, como o i é sempre ímpar, i mais 1 é sempre par, os números são sempre os índices pares. Então, 0, 2, 4, 6. E o que o Python vai fazer nessa linha? Ele vai montar primeiro essa f-string aqui. Então ele vai fazer o seguinte. Tem uma string aqui. Vai colocar erro comum primeiro. Então, 2, por enquanto. Aí ele vai colocar o próximo operador aritmético, no caso aqui é um asterisco, que também é o operador de multiplicação do próprio Python, então não precisa fazer nada. E aí vai colocar o próximo número, 3. O eval vai tirar esses parênteses, vai interpretar o que tem dentro e vai fazer 2 vezes 3, que é igual a 6. Aí agora o erro comum é 6. Então o que o Python vai fazer? Ele vai pegar, colocar o 6 na string, vai pegar o próximo operador aritmético, mais, vai pegar o próximo número, 4, vai fazer 6 mais 4 igual a 10. Aí o 10 sendo o erro comum, ele vai fazer erro comum, próximo operador, asterisco, próximo número, 5, 10 vezes 5 igual a 50. E essa é a resposta errada, mas a que a gente quer. Certo? Aí, por fim, eu tenho a resposta do Joca, eu tenho a resposta correta e eu tenho o erro comum dele. Então agora eu tenho todas as informações que eu preciso para determinar qual é a saída que eu vou mostrar para o usuário. Então, se a resposta do Joca for a resposta correta, eu vou printar correto, Joca. Se atentem à pontuação e as letras maiúsculas e minúsculas sempre. Se não for a resposta correta, ao invés disso for o erro comum, aqui onde eu multipliquei e somei na ordem que estava aparecendo, então eu vou printar multiplicar antes de somar, Joca. Caso esteja errado, mas não seja o erro comum, aí eu vou só printar errado. Opa. Errado. Vamos ver se nosso código funciona? Então, tem 4 termos. A minha conta é 2 vezes... Ah, não tem espaço. 2 vezes 3 vezes mais 4 vezes 5. E o Joca acha que é 26 o resultado dessa conta. Está correto? A gente tinha feito da 26. Agora, próximo caso. Eu tenho também 4 números, que são 2 vezes 3 vezes mais 4
vezes 5. A gente tinha feito também da maneira errada essa conta, viu que a resposta é 50. E o Joca acha que é 50. Então nossa resposta é multiplicar antes de somar, Joca. Aí a mesma conta. 2 vezes 3 mais 4 vezes 5. Dessa vez, não é nem 26 que o Joca acha que é a resposta correta, nem 50 que é o erro mais comum. Ele acha que é 28 porque ele errou alguma outra coisa que a gente não sabe. Nesse caso, a resposta é errada. Aí, para os outros casos de teste, a gente tem 3 números. 2 vezes 3 dá 6. Mais 4 dá 10. O Joca acha que é 10, então está correto, Joca. Por fim, a gente tem 7 números. 2 mais 3 vezes 4 vezes 5 mais 1 mais 2 vezes 0. Joca acha que é 0, porque ele vai fazer tudo isso aqui na ordem que aparece. Aí no final ele vai multiplicar tudo isso por 0 e vai dar 0. E a resposta é multiplicar antes de somar, Joca. Então, beleza? Nosso código está certo, mas eu particularmente acho que usar eval nas nossas resoluções é um pouco de roubo. Não quer dizer que eu não usaria no Interif, porque o objetivo é resolver as questões o mais rápido possível, né? Esse é o modelo da prova. Mas só por completude, e também para exercitar nosso raciocínio lógico, vamos pensar em outra maneira de resolver esse exercício que não usa o eval e usa mais manipulação de strings. Só pra fazer um código mais completinho, assim. Mas não quer dizer que o eval tá errado. Na verdade, é uma ferramenta muito útil. Útil até demais, porque é extremamente versátil. Isso pode acabar dando erro no seu código. Mas apesar de ser importante ter em mente, a gente também tem que lembrar de andar com nossas próprias pernas, né? E fazer as nossas próprias interpretações de strings. Então, eu vou ter que calcular tanto a resposta correta quanto a resposta errada. O erro mais comum do Joca, no caso, né? Sem usar o eval. Pra isso, eu vou ter que andar por toda a string, do jeito que eu fiz aqui, só pra calcular o erro comum. Agora eu vou fazer pra calcular tanto o erro comum quanto a resposta correta. Aí o que eu vou fazer? Como existe uma ordem de operações, eu vou, ao invés de já ir fazendo as contas na ordem que elas aparecem, que nem eu fiz aqui no erro comum, eu vou só guardar os números numa lista. E aí eu vou fazer o seguinte: se o próximo caractere for um mais o número que está antes dele, eu vou simplesmente guardar nessa lista e vou esperar para somar depois com o número que está depois. Agora, se o número que vier... Se o caractere que vier de operação for um asterisco, aí eu já vou pegar de cara esse número que está na pontinha da minha lista e vou multiplicar com o próximo. Porque se eu fizer isso de número que está entre mais, eu guardo para somar depois. Número que está entre asterisco, eu multiplico agora, aí eu vou ter certeza que eu vou fazer todas as multiplicações antes de todas as somas e ter a resposta correta. Já para calcular a resposta errada, é só a gente fazer uma coisa análoga com o que a gente fez aqui usando o eval, só que usando o if else no lugar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o array termos. São os termos da minha conta. E eu já vou começar com um número lá dentro que vai ser o primeiro termo da conta. Nesse caso aqui vai ser o 2. E aí também eu vou calcular o erro comum, que vai ser também o primeiro elemento da conta. E aí eu vou passar por todos os caracteres da minha conta, igual que a gente fez aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se o operador matemático que eu tô olhando agora, ele é um mais. Aí se ele não for um mais, obviamente ele é um asterisco.
Se for um mais, no meu erro comum, eu vou adicionar o próximo termo no meu erro comum. Não quero nem saber se tem mais multiplicação depois ou não. E se for asterisco, eu vou multiplicar meu erro comum por esse próximo número. Só vou deixar bonitinho, eu vou criar uma variável com isso aqui. Bem parecido com o que a gente fez usando o eval, só que com o if else no lugar. Se for mais, eu faço mais. Se for asterisco, eu faço asterisco. Não me importa com a ordem de operações. Agora, para calcular a resposta correta, quando for mais, eu vou guardar o número na minha lista para somar depois. E se for asterisco, eu vou agora fazer a multiplicação entre o número da ponta da minha lista e esse próximo número. Aí depois de fazer todas as multiplicações e esperar para fazer todas as somas, eu faço elas calculando a minha resposta correta. Vai ser a soma de todos os termos e todas as multiplicações que tinham para fazer já foram feitas. O passo a passo, então, do cálculo da resposta errada, a gente já fez aqui, eu não vou fazer de novo. Agora, da resposta correta, vai ser mais ou menos assim. Eu vou começar com uma lista aqui. Aí eu vou ver. Vai começar com 2 já. Aí eu vou ver o seguinte. Próximo operador é asterisco. Então eu vou pegar esse 3 e já vou multiplicar no 2, que é o número da ponta, eu tenho 6. Próximo operador é um mais. Então, opa, esse 4 aqui, que é o próximo número, eu vou só colocar na minha lista. Vou esperar para somar depois com 6. Próximo operador é um asterisco. Ah, então eu vou pegar esse número da ponta, que é o 4, e vou multiplicar com o 5, que vai dar 20. Aí, por fim, eu vou somar o 6 com o 20, vai dar 26. Resposta correta. Nesse caso aqui de baixo, que tem duas multiplicações seguidas, também dá pra ver como é que isso funciona. Então, eu já vou começar com 2. Depois do 2 vem um mais. Então, opa, esse 3 aqui, ele vai pro final da fila. Eu vou somar depois. Próximo operador é um asterisco, então eu já vou pegar o 4 e multiplicar com o 3, dá 12. Próximo operador é outro asterisco. Vou pegar o 12 e multiplicar com o 5, vai dar 60. Aí depois do 60 vem um mais. Então, esse 1 aqui, somar depois. Depois do 1 vem outro mais. Esse 2 aqui, vou somar depois. Depois do 2 é um asterisco e um 0. Então, esse 2 já vou multiplicar pelo 0. Aí só depois eu vou somar tudo isso aqui. Vai dar 2 mais 60 mais 1. A resposta correta é 63. E a resposta errada, né? Da mesma forma que aqui, é 0. Então, nosso código, desse jeito aqui, sem usar o eval, também funciona. E vocês vão ver que não é muito mais longo do que a outra solução. Mas, obviamente, no cenário de prova... Eita! Ah, aqui é i mais 1. O i é sempre o operador e o i mais 1 é um número. Agora sim. Essa solução não é muito mais longa do que a outra. E, obviamente, é sempre melhor a gente optar pela mais curta. E vocês vão ver ó, que ela também funciona perfeitamente. Então, correto joca para o primeiro caso. Multiplicar antes de somar, segundo caso. Terceiro, errado, apenas. Próximo. Correto. E último caso de teste. Multiplicar antes de somar, joga.
Então é isso, nosso código está certo. Resolvemos de duas maneiras até esse exercício. Com o eval e sem o eval. E espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas sobre qualquer um dos métodos de resolução, deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.